Hello, my name is Vanderlei Ribeiro and I'm here today to talk to you English teachers who can't speak English fluently. Yes, vocês professores professores de inglês que ainda não conseguem falar fluentemente. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco do meu conhecimento com você, principalmente você que gosta de ensinar gramática, né, gosta de trabalhar com gramática na sala de aula e só que não trabalha muito com a oralidade. Então hoje eu trouxe um conteúdo para vocês se aprofundarem em relação à gramática e também a inserir a oralidade também nas suas aulas de inglês. Eu separei esse conteúdo das conditionals porque certa vez eu estava em uma escola, eu estava preparando uma aula para o 9º ano e no livro didático estava sugerindo o trabalho com as conditionals. E daí eu perguntei, né, de uma outra professora de inglês lá, eu perguntei para ela como que eu poderia trabalhar aquele conteúdo de forma assim, mais lúdica, mais dinâmica. E daí ela falou comigo, não prepara essa aula não, esse conteúdo é muito complexo, os meninos eles não vão conseguir aprender, eles não conseguem aprender. Daí eu, fiquei pensando, né, como assim não conseguem aprender? Só que aí com o tempo eu percebi que na verdade a professora que não estava preparada para dar aquele tipo de conteúdo. Então o que ela preferia? Ela preferia pular, ela preferia, né, trabalhar com outras coisas do que o que estava sugerido lá. Então, para você, né, não precisar mais pular os conteúdos, para você conseguir ficar mais seguro ao apresentar tanto a gramática, tanto a oralidade, eu quero apresentar para vocês aqui as conditionals. Como vocês já sabem, né, aqui eu coloquei os nomes, quais são as conditionals: zero, first, second, third and mixed. Que zero é aquela que é sempre verdade. First, que é a situação que envolve presente e futuro. Second, que é uma hipótese, né, que a gente chama de hypothetical situation, e que é algo imaginário, irreal. A third, que é uma hipótese já mais referente ao passado. E a mixed, como o nome já diz, já tá tudo misturado. Vanderlei, não tô lembrada dessa mixed, não. Então, eu vou falar um pouquinho, tá, de cada uma dessas aqui. Daí você vai conseguir dominar, né? Você vai conseguir entender super bem, além de também trabalhar com oralidade. Alright. Então, o que é conditional? Conditional são duas orações, não é isso? Uma oração principal e uma condição, né? Então, a gente fala que tem uma condição para ter uma oração principal ou uma consequência, né? Então, para ter essa consequência, a gente precisa de uma condição. Então, uma está interligada à outra. Para a condição, nós temos a if clause. Então, sempre vai vir, né? Ou geralmente vai vir com a if, que é o se, né? Então, tem a if clause, que é a condição. E a consequência ou oração principal é a main clause. Main clause. Daí vamos começar então com a zero, que é aquela que é sempre verdade. Como assim sempre verdade, Vanderlei? Que é algo que acontece, né? Que sempre acontece quando tem uma condição, outra coisa sempre acontece. Então, olha o exemplo. If I have money, I go to the beach. Veja bem, eu tô morando perto da praia agora. Então, sempre que sobra um dinheiro, né? Sempre que eu tô de boa aqui, eu tô com condição financeira boa, é o quê? Go to the beach. Então, é algo que está interligado aí. Ou, por exemplo, sempre que eu tenho dinheiro, eu vou no restaurante japonês, por exemplo. Entende? Então, uma condição faz com que uma consequência, né, que haja uma outra situação, né, referente a essa condição. Então, sempre quando algo acontece, a gente usa essa zero conditional. E eu posso tanto começar com if, quanto com, olha o outro exemplo. When the teacher brings video activities to class, o que acontece? The students get interested. Vanderlei, mas a if clause não tem que estar com if? Não necessariamente, né? Às vezes podem aparecer outras palavras também, neste caso com when, por isso que eu separei este exemplo.
Então, o que nós precisamos lembrar? Que quando a gente está usando a zero conditional, tanto a if clause quanto a main clause, os verbos vão estar no presente. Presente, ó. We have, go. Ó, when the teacher brings, quando o professor traz, né? Está com Szinho aqui porque está no presente, né? Então, o professor traz, né? Eu trago, I bring. Ele traz, she brings. Remember? Ela traz, she brings. Então, o que acontece? Quando o professor traz video activities to class, traz atividades de vídeo para a aula, o que acontece? The students get interested. Então, tanto a if clause quanto a main clause, os verbos vêm no tempo presente, tá? Presente, presente. Só que pode acontecer também de tanto a if clause e a main clause vão estar o quê? Passado e passado. Como assim? Look at the example. I helped my brother with his homework only if he gave me chocolate. Então, veja bem, para que isso acontecesse, ó, eu ajudava. I helped. Eu ajudava my brother with his homework only if he gave me. Tá vendo? Passado, passado. Então, para que isso acontecesse, para que eu ajudasse o meu irmão com o dever de casa, eu teria que fazer o quê? Ele me dava chocolate, né? Então, ele me dava chocolate, daí eu o ajudava. Então, vejam que isso, como é algo que faz parte do passado, então por isso que tanto a if clause quanto a main clause estão no passado simples aí, né? Gave, passado de give, que é o verbo dar. To give, dar. Gave, dei ou dou, né? Aí tem que conjugar. Neste caso aqui, se eu desse, né? Aliás, se ele me desse, he gave me. Se ele me desse, eu ajudava. E agora nós vamos para a nossa first conditional. A first é algo que tem a ver com o futuro também, né? A consequência vai estar no futuro. Vamos ver como é que funciona. Olha o exemplo. If I have money, I'll buy a new car. Veja bem. If I have money, I will buy a new car. Então, é algo possível de acontecer, né? Então, é algo possível que aconteça em um determinado momento no futuro. Então, o que está falando aqui? If I have money, se eu tiver dinheiro, tá? O que vai acontecer? Eu comprarei. I will buy a new car. Então, se eu tiver dinheiro, eu comprarei, tá? Então, algo de agora que vai surtir efeito ou que vai ter consequência em um determinado tempo, né? No futuro. Olha só. If I meet my best friend, we are certainly going. Tá faltando aqui, going. To have fun, certo? Então, se eu encontrar minha melhor amiga, nós certamente o quê? Nos divertiremos. Nos divertiremos. Por quê? Se eu estou usando a first conditional, o que acontece? A if clause vai estar no tempo presente. Então, if clause, o verbo está no presente. Olha, o have, meet. Se eu estou na main clause, né, oração principal, eu vou usar os auxiliares do futuro. Né? Neste caso, eu usei o will, que é o jogando o buy aqui para o futuro. Buy é comprar. Will buy, I will buy, eu comprarei. Né? Ou eu vou comprar. Ou então, o be going to, que também joga o verbo para o futuro, certo? Have fun é divertir-se, né? Ter diversão. Então, eu vou usar o be going to aqui, ou will, né? Então, com o be going to, eu estou falando o are going to por conta do we, né? Nós. Então, temos que conjugar. We are going to have fun, né? Nós iremos nos divertir. Nós nos divertiremos. Se eu tivesse colocado usando o will aqui, por exemplo. If I meet my best friend, we will have fun. Nós nos divertiremos, tá certo? Então, o que acontece? Para você criar essa situação da oralidade, porque
por exemplo, aqui na first, Vanderlei, eu sei essa regrinha aí da first conditional. Como que eu posso usar isso em relação à oralidade, né? Inserir a oralidade na minha sala de aula. Você separa, né? Faz uma listinha aí de uns 5 verbos. Pode ser até esses que eu estou usando aqui mesmo, ó. Meet, buy, nós usamos o have, usamos o go. Então, separa, faz uma listinha, né? Para você também ter a segurança em relação à pronúncia. Monta os exemplos, pode até pegar esses exemplos aqui mesmo e cria uma situação para os alunos, né? Para eles poderem usar isso na oralidade, aplicar isso, né? Por exemplo, vamos supor que ele vai estar fazendo um trabalho. Você pode inventar, por exemplo, você está fazendo um trabalho para mim e você vai ganhar R$100, né? O que você vai fazer com esses R$100? Então, é algo, né, que está envolvendo o futuro. Então, é algo possível de acontecer, que ele já está fazendo um trabalho. Então, pode criar essa situação para poder usar essa first conditional, certo? Né? O que vai acontecer se você conseguir viajar para tal lugar, por exemplo, né? Então, a gente pode criar essas situações na sala de aula. E a second conditional, Vanderleia? Se a first conditional é algo possível de acontecer, ou seja, normal, né? Pode ser que aconteça. A second é uma hypothetical situation, ou seja, uma situação hipotética, imaginária, algo irreal, né? Quase impossível de acontecer. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. If I won the lottery, I would buy a new house. If I won the lottery. Eu coloquei a loteria, né? No caso, se eu ganhasse, né? Se eu ganhasse na loteria, o que eu faria? I would buy, eu compraria a new house, uma casa nova. Então, assim, primeiro que ganhar na Mega, por exemplo, na Mega Sena, muito difícil de acontecer, né? Talvez eu nem jogue com tanta frequência. Então, assim, mas, né, se acontecesse, se eu ganhasse, eu compraria uma casa nova. Então, pra gente saber a diferença aqui da second para first, que na primeira condicional é algo possível de acontecer. Então, a if clause vem com o tempo verbal no presente e a main clause com o auxiliar do futuro mais o verbo, certo? E na second, a if clause vai vir com o verbo no passado e a main clause com would. A gente coloca o would e o verbo principal, né? Então, se eu ganhasse, win, won é o passado de win, né? Essa pronúncia aqui é a mesma do number one. Então, number one, won, é a mesma pronúncia. Então, se eu ganhasse, if I won, I would buy, eu compraria, né? Eu compraria uma casa nova. Look at the second example. If I had money, I would go to London. Se eu tivesse dinheiro, ó, ter dinheiro, have. O passado de have, had. Então, ó, se eu tiver dinheiro, if I have money. Se eu tivesse, if I had money. Só colocar o verbo no passado. O que aconteceria se eu tivesse dinheiro? I would go. Eu iria. Go significa ir, certo? Go. Então, I would go, eu iria a Londres. I would go to London. Se eu falo pra você assim, ó, if I had money, I would go with you. Então, vamos supor que meu amigo vai viajar e me convidou. Eu falo, que pena, né? Agora eu não estou sem condição. Se eu tivesse, if I had money, se eu tivesse dinheiro, eu iria com você. I would go with you. Neste caso, que a pessoa vai entender? A pessoa vai entender que eu não tenho condições, né? Porque você fala, ó, se eu tivesse dinheiro, eu faria tal coisa. A pessoa já vai entender o quê? Que não tem dinheiro, não tem condições daquilo acontecer, certo? É bem difícil. Então, por isso que eu uso essa situação hipotética, né? É algo imaginário mesmo. Então, o que a gente poderia fazer?
Tem uns cartões de crédito de plástico, tem os dinheirinhos de mentirinha que a gente consegue comprar, até no supermercado mesmo, até vi em um supermercado, que você pode criar essa situação. Por exemplo, o que você faria se você tivesse um cartão de crédito ilimitado? O que você faria se você tivesse R$1.000, né? What would you do if you had R$100, for example? Então, traz esses dinheirinhos, traz os cartões e cria essa situação. Pega esses verbos que você já sabe como pronuncia e monta, né? Faz com que os alunos montem essas situações e checa oralmente, né? Eles vão conversando um com o outro, ou eles vão falando, e aí você também vai inserir a oralidade, né? E checar essa questão de pronúncia também. Ok. E o outro exemplo também na situação hipotética. If I would believe in you. Não. I would believe in you if you told me the truth. If you told me the truth. Tá. Nas outras, vocês viram que as orações estão começando com if. Neste caso, eu inverti, o que não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Eu posso tanto começar com a if clause, quanto com a main clause, no problem. Então, só que o que acontece? Se eu começo com a if clause, eu separo as orações por comma, por vírgula. Se eu começo já com a oração principal, já coloco direto, não preciso colocar vírgula, tá? Só isso. O restante não vai mudar, não. Por quê? Se eu falo assim, I would believe in you. Eu acreditaria. Ó. Believe, acreditar. Would believe, acreditaria em você, né? Se, qual que é a condição? Você me dissesse. If you told me. Told é o passado de tell. Tell não é falar, contar. Então, falar a verdade, tell the truth. No caso aqui, se você me falasse, então eu tenho que colocar o tell no passado. Então, o passado de tell é told. Told. Então, eu acreditaria em você se você me contasse, se você me dissesse a truth, verdade. Então, só relembrando, a if clause, o verbo está no passado, e a main clause, você coloca com would, tá? Would, mais o verbo aí, sem o to, tá? Eu posso falar, por exemplo, I would to believe. Não, I would believe. Então, o verbo é sem o to, ok? Na third conditional, também tem a ver algo do passado, situação hipotética do passado, ou até mesmo um regret, um arrependimento, né, de algo ter acontecido ou não. Então, como que fica isso aqui? Let's see the examples. Vamos ver os exemplos aqui para ficar mais fácil. I would have gone to your birthday party if you had invited me. Olha só. I would have gone. Eu teria ido à sua festa de aniversário se o quê? Se você tivesse me convidado. Se você tivesse me convidado, ou seja, já aconteceu, você não convidou, eu não fui, mas se tivesse acontecido, né? Se você tivesse me convidado, eu teria ido, certo? Então, algo que já está no passado aí, já aconteceu. Então, como que funciona aqui na third? A if clause vai estar no quê? No past perfect. Had invited. O que é isso do past perfect, Vanderleia? O past perfect é formado pela palavrinha had mais o verbo no particípio passado. Tá lembrado? Então, o past perfect, had mais o verbo no particípio passado. No caso do invite, tanto o passado quanto o particípio passado, a gente só coloca o ED, não é isso? Então, fica had invited. E como que fica a oração principal? Would mais present perfect. Como que é o present perfect? Present perfect é o have mais
o verbo no particípio passado. Então, se tem alguns verbos que, no caso dos verbos regulares, a gente só acrescenta o ed, né, para colocar no passado ou no particípio passado, outros verbos não podem ocorrer isso, né, que são os verbos irregulares, como vocês já bem conhecem. Então, você tem que olhar como que é o verbo no particípio passado. No caso do verbo go, que é o verbo ir, o particípio passado, gone. Então, eu teria ido. I would have gone. Eu teria ido à festa, né, de aniversário se você tivesse me convidado. Então, você pode colocar would mais o have mais o verbo no particípio passado. E o if clause, a if clause, o had mais o verbo no particípio passado ou past perfect. Um outro exemplo, if you had come with me. If you had come with me, comma, né, vírgula. You would not have spent so much money. Então, veja bem a situação. Eu viajei para um lugar, você também foi, só que eu fui para uma parte fazer tal coisa e você foi para outra. O que aconteceu? Nisso, você gastou muito dinheiro e eu não gastei quase nada, eu consegui economizar. Então, o que eu falo para você? Olha, se você tivesse vindo comigo, né, had come, que é o come aqui, esse come é o past perfect, o had, come tá no particípio passado, né, que é come, came, come. Então, come, tanto no presente quanto no particípio passado, da mesma escrita, né, mesma pronúncia. Então, tá no particípio passado. Se você tivesse vindo comigo, você o quê? Não teria gastado tanto dinheiro, certo? Então, would not ou wouldn't, não, o que? Teria desperdiçado, gastado tanto, né? So much money. Então, a gente, só recapitulando, a if clause vai estar no passado perfeito e a main clause vai estar o would mais have mais o verbo no particípio passado, ok? Alright. Então, é só criar, né? É só criar uma situação. Por exemplo, se você teve um jogo na escola, se você tivesse, né, vencido o jogo, o que você teria feito, tá? É só montar as frases. E se você não estiver tão, assim, confidente, né, confiante em relação à pronúncia, você pode checar no dicionário de pronúncia ou usar esses que eu estou falando aqui para você se sentir mais segura. Tá, e a mixed? E essas mixed conditionals, Vanderlei? O que acontece? É uma mistura, né? Porque a vida, a gente sabe que tem as regras gramaticais, né? Tem algumas regras para serem seguidas, mas na vida a gente o quê? Mistura algumas vezes, não é isso? Na vida real. Acontece também com as conditionals. Então, eu separei os exemplos aqui, ó, que tem a ver, né, coisas que aconteceram no passado, mas que estão, que ainda tem consequência hoje, né, que ainda tem consequência, tem consequência no nosso presente. Olha o primeiro exemplo. If you had saved money, you wouldn't be broke. Olha só. If you had saved money, eu peguei a if clause da third conditional. Had saved, que é o past perfect, né? O passado perfeito. Então, se você tivesse economizado dinheiro ou guardado dinheiro, você wouldn't be, não estaria. Então, esse would mais o verbo no presente não é a condição principal, a oração principal da second conditional. Então, misturei a third, a if clause da third, com a main clause da second. Então, se você tivesse economizado, guardado dinheiro, você não estaria broke, quebrado ou quebrada, né? Quando a pessoa está broke, ela está sem dinheiro, ela está quebrada. Olha o segundo exemplo. If I were taller, I would have played basketball at school. Se eu fosse taller, se eu fosse mais alta, né? Então, se eu fosse, a pessoa já entende que eu não sou, que eu sou baixa, certo? Mas, né?
Se eu fosse, o que teria acontecido na época da escola? Eu teria jogado basquetebol, certo? Então, o que acontece? Misturamos aqui a if clause da second, que é aquela situação hipotética, com a main clause da third conditional, da terceira condicional, tá? Que é o would mais have mais verbo no particípio passado. Então, would have played, no caso que eu teria jogado. Mas aí, Vanderlei, é engraçado, você colocou if I were taller. E na if clause da second, como é uma situação hipotética, eu uso o verbo no passado simples, certo? E o passado simples é was, porque eu falo, por exemplo, se eu vou conjugar o verbo to be no passado, eu uso I was, né? I am presente, I was passado. Ok, só que quando a gente está falando de situação hipotética, a gente sempre vai usar o were para todas as pessoas, né? Então, I were, she were, they were, para todo mundo o were. Aí a gente não vai usar o was nas hypothetical situations, no. Ok? A gente não vai usar neste caso, não. Então, só para fazer um resumo de tudo, né? Para fazer um resumo, aí eu peguei o mesmo verbo, só para ficar bem claro, tá? Então, na zero, tanto a if quanto a main clause, a gente vai estar no presente simples. Então, if I have money, I go to the beach. Sempre que eu tenho dinheiro, eu vou à praia. First, if I have money, I'll go to the beach. Se eu tiver dinheiro, eu irei à praia, tá? Então, é algo possível de acontecer. É algo, por exemplo, você fala assim, Vanderlei, vem me visitar no final de semana. Aí eu falo, não, beleza, peraí, eu vou ver direitinho aqui, se eu não tiver compromisso e tal, aí eu vou te visitar, certo? Então, é algo possível de acontecer. Por exemplo, se eu tiver tempo, né? If I have time, se eu tiver tempo, if I have time, I'll visit you, tá? Esse I'll, que é I will, tá? Abreviação de will, só pra fixar. Então, I will go, I will visit, eu te visitarei, I'll visit you. I will visit you. Eu te visitarei se eu tiver tempo, né? Se eu tiver tempo. Então, é algo possível de acontecer. Na second já é uma coisa hipotética, né? Imaginária ou irreal. If I had money, se eu tivesse dinheiro, I would go to the beach. Eu iria, ou seja, eu não vou à praia, tá? Eu vou ficar em casa mesmo, porque eu tô com situação financeira ruim, mas se eu tivesse dinheiro, tá? Então, if I had money, se eu tivesse dinheiro, eu iria à praia, I would go. Então, na second, a sempre vai usar o verbo no passado, certo? E a oração principal com would mais o verbo principal, would. E na third, if I had money, I would have gone to the beach. If I had, Vanderlei, como assim? Yes, lembra que na third, a if clause é o past perfect. Então, se eu tivesse tido dinheiro, né? Se eu tivesse tido dinheiro, eu teria ido à praia, tá? Então, no feriado passado mesmo, foram 5 dias de folga. Se eu tivesse tido dinheiro, eu teria ido a Fernando de Noronha, por exemplo. Então, é algo que já passou e como ter é o have e o participio passado do have é had, por isso que ficou o had. Então, porque o passado perfeito é o had mais o participio passado do verbo, não é isso? Então, o participio passado de have é had. Então, por isso que ficou had. Então, se eu tivesse tido dinheiro, eu teria ido. I would have gone. Eu teria ido à praia. E peguei uma mixed aqui, né? Pra gente ver essa outro tipo de mistura. Por exemplo, se eu tivesse tido dinheiro, eu estaria na praia agora, né? Ou seja, eu tô aqui em casa, estou aqui trabalhando. Mas se tivesse tido dinheiro, eu estaria me divertindo agora com os meus amigos, né? Eu estaria na praia agora, porque tá vendo essa consequência? Porque algo ainda está no presente.
If I had gone to the beach, I would be with my friends now. Então veja bem, eu estou aqui em casa, estou trabalhando e meus amigos estão na praia, tá? Então algo que está acontecendo ainda, eles estão lá. Aí o que acontece? Eu estou sozinha, eu não tô com meus amigos agora porque eles estão na praia, tá? Mas se eu tivesse ido com eles, né? Eu estaria com eles agora, né? Se eu tivesse ido à praia, porque meus amigos são todos lá. Então se eu tivesse ido, eu estaria com eles agora, certo? Eu não estaria aqui em casa, ok? Então, assim, é bem simples, no sentido, assim, de você aplicar, tá? É só você seguir as regrinhas, se você ainda, talvez, esqueceu um pouco, né? Pelo fato de não usar muito. Apesar que a gente usa muitas conditionals, só que no inglês a gente fica com medo de usar e não saber aplicar, né? As regras. Mas no problem. Você agora já conhece, já sabe aplicar as regrinhas, é só você partir para a oralidade agora nos exemplos que eu te falei, né? Pegar lá o dinheirinho de mentira, ou criar situações, colocar no quadro lá uma foto da praia, uma foto de um carro, por exemplo, né? E perguntar, né? O que você estaria fazendo se você estivesse na praia, certo? O que você faria se você tivesse R$1 milhão, que são situações hipotéticas. A situação que é possível, que é real, olha, você tem 50 mil, né? O que você vai fazer com esses 50 mil? Né? Ele já tem um jeito, é possível de acontecer. Né? O que você vai fazer com esse dinheiro? Né? Você tá aqui, vai ter festa, vai ter uma festa de aniversário, né? O que você vai comprar para a pessoa? Então, só você usar a sua criatividade, separar os verbos que você vai usar, checar a pronúncia e colocar nos exemplos e pedir para eles montarem lá as frases, as situações, né? Porque aí fica bem mais dinâmico e fica lúdico também, tá bom? I hope you guys like it. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão, só, né, colocar aí, feel free, ficarei feliz em responder, em comentar, ok? See you guys!